Isso quer dizer, então, que acreditar nos evangelhos é questão de fé. Sim. Aí tem outro problema. Não é um documento histórico. Vamos lá. Se tratando de papiro, nós não temos. Agora, o que poderia endossar? O que poderia endossar? A menção dos pais das igrejas. Exemplo, eu falei dos primeiros pais do primeiro século, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Olha o problema que surge. Quando você vai estudar Clemente de Roma, em nenhum momento Clemente de Roma vai falar, ele vai trazer uma oralidade do que está nos evangelhos hoje. Só que no momento ele vai falar que aquilo que ele está dizendo, aquilo ele aprendeu do evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas ou João. Você não vai encontrar isso em Clemente de Roma. Ou seja, parece que os evangelhos não existiam escritos, como todo mundo alega, no período de Clemente de Roma. Vamos lá? Caramba. Inácio de Antioquia, também do primeiro século. Inácio também não vai falar de nenhum evangelho escrito em seu período. E para piorar, Policarpo está no finalzinho do primeiro século. Policarpo também não vai falar nada a respeito do evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles desconhecem qualquer registro escrito de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, para piorar, você vai ter Justino Mártir, para piorar, a respeito de um evangelho escrito dos hebreus. Evangelho dos hebreus. Justino Mártir falará isso, a respeito disso. Mas Justino Mártir não vai falar do evangelho escrito por Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Aí você pergunta, você não tem já o papiro, e você não tem menção dos pais das igrejas, onde estão então os evangelhos escritos antes de 70? Eu desafio qualquer teólogo para me provar. Qualquer um. Papiro não vai ter. E não tem a patrística também? Já imaginou acordar e descobrir que tudo o que te contaram sobre a história de Jesus pode estar distorcido? Prepare-se, porque o professor Fábio Sabino vai te mostrar a verdade sobre os primeiros cristãos, a origem dos evangelhos e como o cristianismo se espalhou nos séculos seguintes de forma totalmente diferente do que você aprendeu na escola. Nesse corte do podcast com o Cauê Santos, você vai ver como os manuscritos dos evangelhos surgiram muito depois do primeiro século e como os grandes nomes do cristianismo primitivo nem sequer mencionam os evangelhos que conhecemos hoje. Esse conteúdo é pesado, é real e vai virar sua cabeça. Então, já fortalece o canal de cortes, compartilha com geral e se inscreve para não perder mais nada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Só para bater um martelo no primeiro século, Fábio. No caso do primeiro século, existiam muitas pessoas que tinham essa fé ou era uma coisa mais... Era menor ainda, né? Nesse sentido de que poucas pessoas estavam convictas ali de que Jesus era o Salvador e tal. E depois, no segundo, terceiro, quarto século, foi se disseminando assim. É difícil de você falar de quantidade, né? A gente pode falar de qualidade. Qualidade, sim. Muitas pessoas que estavam aderindo ao cristianismo tinham excelentes qualidades e é até difícil porque muitas pessoas, algumas negavam, outras não. Porque você já começa a ter alguns problemas no primeiro século a respeito da matança das pessoas que professavam serem cristãos. Isso você vai encontrar na carta de Trajano a Plínio. Plínio foi historiador e ainda inserido dentro do primeiro século. E você vai ver o apóstolo Pedro escrevendo uma carta, e Plínio foi governador da Bitínia. Plínio jovem ou velho? Plínio jovem, não Plínio velho, Plínio jovem. Ele vai interagir com Trajano, vai escrever cartas a Trajano a respeito dos cristãos. Porque estavam tendo problemas nos templos pagãos em Roma no período de Trajano, estava vendo que tinha diminuindo o sacrifício. Pessoas não estavam aderindo mais ao culto ao imperador. E Trajano manda uma carta para Plínio dialogando a respeito disso. E Plínio fala, será que existem cristãos? E aí parece que Plínio recebe uma informação que existiam cultos dos cristãos, mas camuflado em Bitínia. E ele começa a pesquisar e as pessoas estavam caguetando. Ó, tem uma pessoa ali, parece que é cristão. Aí Plínio chegava, levava a imagem, levava um monte de coisa, blasfema contra o seu Cristo, fala mal dele, para saber se ele era cristão ou não. E aí Plínio começa a indagar as pessoas. Alguns deixaram de ser e outros sustentaram que eram. E assim morreram. Então acho que mediante, dentro do primeiro século, vamos dizer assim, que as perseguições não era uma perseguição. Era uma questão, vamos dizer assim, local. Não era uma questão ainda regional, debaixo de um decreto. Não, porque o decreto só surge pelo decreto de Décio. Isso em meados de 283 a 284 depois de Cristo. Aí que vão surgir os grandes decretos, aí sim. Aí você tem uma perseguição em massa. Mas então eram questões locais justamente religiosas. Porque o imperador também precisava ganhar. E como que ele ganhava? Ganhava por aquelas pessoas que compravam animal para sacrificar. Aí você tinha os judeus que tinham liberdade de sacrificar ao Deus deles, e não ao imperador. Aí você tem os cristãos que até então não sabia quem eram esses cristãos. Na cabeça de muitos, os cristãos originaram como um braço do judaísmo. Um segmento do judaísmo. Isso nós vamos encontrar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Chamavam-se seitas do caminho, a seita dos nazarenos. Então, se você tem a seita dos nazarenos,
Não era como uma religião nova. Era um braço do judaísmo. Assim como existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes e tantos outros. Então você não tinha uma grande quantidade, você tinha qualidade nesse período. Depois do finalzinho, sim. Aí você tem a proliferação dos manuscritos, das cartas. Aí você começa a ter o conhecimento do que era o cristianismo. Então por quê? Os evangelhos, como que era? O evangelho ficava restrito a um grupo? Não. Eram proliferações de manuscritos que iam surgindo, não dá, provavelmente, talvez isso depois de 70, provavelmente os manuscritos depois de 70. O problema é que nós não temos nenhum manuscrito do Novo Testamento no primeiro século, infelizmente, nós não temos. Então algumas pessoas dizerem, foi escrito em antes de 70, com base em quê? No achismo. É mesmo? Não temos, nós não temos isso. Nós não temos... tem documentação histórica? Não, a respeito do Novo Testamento, dos evangelhos, principalmente dos evangelhos, que retratam a história de Jesus. Você não tem um manuscrito sequer que traga do primeiro século, não. Você vai ter início do segundo, aí você tem. Caramba, meu. Você vai ter o P52 a partir de 150 depois de Cristo e tantos outros manuscritos. Mas isso quer dizer então que acreditar nos evangelhos é questão de fé? Sim. Aí tem um outro problema. Não é um documento histórico. Vamos lá. Se tratando de papiro, nós não temos. Agora, o que poderia endossar? O que poderia endossar? A menção dos pais das igrejas. Exemplo, eu falei dos primeiros pais do primeiro século, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Olha o problema que surge. Quando você vai estudar Clemente de Roma, em nenhum momento Clemente de Roma vai falar, ele vai trazer uma oralidade do que está nos evangelhos hoje. Só que naquele momento ele vai falar que aquilo que ele está dizendo, aquilo ele aprendeu do evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas ou João. Você não vai encontrar isso em Clemente de Roma. Ou seja, parece que os evangelhos não existiam escritos, como todo mundo alega, no período de Clemente de Roma. Vamos lá? Caramba. Inácio de Antioquia, também do primeiro século. Inácio também não vai falar de nenhum evangelho escrito em seu período. E para piorar, Policarpo está no finalzinho do primeiro século. Policarpo também não vai falar nada a respeito do evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles desconhecem qualquer registro escrito de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, para piorar, você vai ter Justino Mártir, para piorar, a respeito de um evangelho escrito dos hebreus. Evangelho dos hebreus. Justino Mártir falará isso, a respeito disso. Mas Justino Mártir não vai falar do evangelho escrito por Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Aí você pergunta, você não tem já o papiro e você não tem menção dos pais das igrejas, onde estão então os evangelhos escritos antes de 70? Eu desafio qualquer teólogo para me provar. Qualquer um. Papiro não vai ter. E não tem a patrística também? Bom, agora que assistiram esse corte espetacular do podcast do Cauê Santos, me diz aí, ainda tem coragem de encarar a verdade ou vai continuar se agarrando na ilusão? Porque o que foi revelado aqui não é só mais uma teoria, não é só um detalhe perdido na história. É um terremoto que sacode as bases da fé, um grito que ecoa pelos corredores sombrios do passado, revelando que tudo aquilo que foi pregado como verdade pode ser nada mais do que um teatro bem encenado. Imaginem por um momento, séculos de história escritos não com tinta, mas com sangue. Manuscritos queimados, testemunhas silenciadas, mentiras contadas e repetidas até se tornarem dogmas inquestionáveis. E no centro disso tudo, uma pergunta que não quer calar. Onde estão as provas? Onde estão os evangelhos escritos antes do ano 70? Onde estão os registros que deveriam fundamentar tudo aquilo que bilhões acreditam sem questionar? Simplesmente não existem. E se não existem, meu parceiro, do que realmente estamos falando aqui? Fé? Ou um conto bem elaborado, repetido até que ninguém mais ousasse duvidar? A verdade é sombria, e quanto mais cavamos, mais o abismo se abre diante de nós. Professor Fábio Sabino escancarou a porta desse pesadelo histórico e nos mostrou o que há do outro lado. E eu pergunto, quantos têm coragem de olhar? Quantos têm coragem de sair da zona de conforto e encarar que talvez, só talvez, tenham sido enganados por séculos? A história que nos venderam foi reescrita, editada, censurada, mas as rachaduras no véu da mentira já não podem mais ser escondidas. E agora, cabe a você, vai continuar vivendo na sombra dessa ilusão reconfortante ou vai ter a coragem de abrir os olhos? E o melhor, isso foi só um corte. Imagina o que vem por aí.
Se esse vídeo já mexeu com a sua cabeça, prepare-se, porque o próximo corte vai ser ainda mais devastador. E eu não tô falando de uma coisinha leve, não. O que vem a seguir pode ser o golpe final nessa narrativa que tantos ainda insistem em defender. Então não vacila, se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara. Porque aqui, a verdade não tem filtro e cada novo vídeo é um novo passo na desconstrução das mentiras que por tanto tempo nos fizeram engolir. E ó, não basta só assistir, isso aqui precisa chegar no máximo de pessoas possível. Se esse conteúdo te fez pensar, te fez questionar, então compartilha, manda no grupo, chama a galera pra debater, deixa o like, comenta, faz barulho. Porque se a verdade incomoda, ela também liberta. E claro, um salve especial pro Cauê Santos, que tá trazendo esses debates pesados e necessários. E pro professor Fábio Sabino, que com conhecimento e coragem tá expondo o que muitos têm medo de falar. Isso aqui tá longe de acabar. A verdade tem muito mais para ser dita. E a próxima revelação pode ser ainda mais sombria. Então, sem mais papo, se prepara, porque o próximo corte vai ser ainda mais sinistro.